Olá, pessoal. Sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Grandes festivais oferecem a oportunidade de marcas se conectarem com os consumidores, gerando experiências memoráveis. Mas para fazer isso é necessário muito planejamento e estratégia. Quem nos explica como é Marcelo Flores, professor de gestão de mega eventos em cursos de extensão da ESPM, e Marcelo Boschi, coordenador do Master em Marketing Estratégico da ESPM. Marcelo Flores, Marcelo Boschi, que nos acompanha também online, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Um prazer enorme receber vocês aqui. Muito obrigado. Vai ser ótimo a gente discutir assuntos tão importantes, tão relevantes, que têm sido pauta nos dias de hoje, né? Obrigado pelo convite, vai ser ótimo. E integrar evento, brand, marketing é da hora. Por que então é tão importante para as marcas elas marcarem essa presença nesses grandes eventos e festivais? Quais são os principais benefícios que esses grandes eventos oferecem para esses patrocinadores? Essa é uma excelente pergunta, porque basicamente as marcas elas tomam decisões de participar de acordo com o pilar estratégico que ela define ao longo da jornada dela de comunicação. Então, o que a gente chama de plataforma. Então, geralmente, a gente olha algumas coisas de eventos pontuais, uma marca A, uma marca B entrando lá, você fala assim, mas por que ela está entrando lá? Porque ela vai vender produto. Então, ela procura, quando ela entra em eventos pontuais, estar presente lá naquele momento para vender produto e, possivelmente, as pessoas que saírem de lá, se fizer uma pesquisa, ela vai dizer qual é a marca que estava lá, tem a chance de ela responder qual era o concorrente, inclusive. Tem grande chance disso acontecer, que eu já vi várias vezes em pesquisa, a marca fala, não acredito, eu patrocinei ali, e ele ainda falou que foi o concorrente que patrocinou. Então, as marcas elas vão tomar uma decisão muito baseada numa plataforma, num plano estratégico. E essa demanda de plano estratégico tem a ver com território. Qual é o território que essa marca está conectando os seus consumidores? E esse posicionamento de território, ele geralmente é único. Ele procura não ter o mesmo território que a marca concorrente está. Ele busca, de certa forma, um isolamento. Se ele não tem isolamento, ele procura os projetos, os eventos, onde ele consiga estar na ponta de cima da pirâmide, ou seja, os mais relevantes daquela atividade. Então, se o negócio dele é tênis, ele quer estar com os mais relevantes. Quais são os mais relevantes do mundo? Pode Rio Open no Brasil, Roland Garros na França. Ele quer estar, eu quero estar nesses eventos, porque esses eventos são a referência. Futebol, né? Quais são os eventos? Copa do Mundo, eu quero estar na Copa do Mundo. Copa da FIFA agora, recentemente dos clubes, eu quero estar sendo patrocinador daquilo. Por quê? Porque as outras marcas de cerveja, por exemplo, estão também conectadas com isso. Quando ele toma essa decisão, e a gente olhando agora do ponto de vista de festival, existem basicamente dois pontos de contato que ele vai tomar a decisão de investir. O primeiro deles é o que a gente chama de por necessidade. O que é por necessidade? Eu vou num festival, preciso beber água, preciso tomar refrigerante, tomar cerveja, destilados, comer alguma coisa. Eu vou ter consumo de algum produto e aquele produto vai me ajudar para alguma necessidade. Então, as marcas que têm a ver com conexão de necessidade, às vezes é protetor solar. Sim. Vão ter uma ativação muito genuína, porque elas vão ajudar a satisfazer uma determinada necessidade daquele pessoa lá. Corrida de rua, todo mundo toma água. Tem que ter uma água ali. Tem que ter um isotônico, que também é consumido lá, certo? E agora, inclusive, as cervejas têm patrocinado também as corridas de rua, por quê? Porque tem o movimento wellness, que é o movimento do bem-estar. Então, isso também é muito importante, porque daí as marcas zero, né? Heineken faz esse movimento, Ambev faz com Corona esse movimento também. Então, existe hoje uma conexão muito também relacionada ao bem-estar. A segunda parte é a parte que a gente chama de valor. Então, é necessidade e valor. Então, eu não estou preocupado com o que está sendo consumido lá dentro. Eu estou preocupado com o valor que eu estou gerando da minha marca conectada com aquele festival. E que valor é esse? Tem a ver com o território da marca, onde eu estou colocado. Eu quero falar com o público jovem, eu quero falar com tendência, eu quero me conectar com música, eu quero me conectar com nova geração. Exato. E Boschi, eu queria te ouvir efetivamente, porque a gente, né, querendo ou não, o Flores ele trouxe diversos exemplos, né, dessas interações que a gente tem das marcas com esses eventos. Eu mesmo, né, quando eu quero ir num show,
poxa, se eu fosse cliente desse banco, eu tinha prioridade, eu comprava antes, eu talvez converter consumidores, mas também há a questão de posicionamento, como o Flores mencionou, né, Bosque? Com certeza. O Flores trouxe duas questões, assim, duas ambivalências muito legais, assim, que faz a gente pensar em como que é necessidade de valor, né? Que são questões não, elas são complementares, né? Mas elas são interessantíssimas. Então, eu faria essa pergunta, né, Caio, Marcelo, assim, por que que minha marca, precisa estar nesse festival? E aí o Marcelo fez várias considerações fundamentais. Assim, eu vou vender a cerveja, mas o patrocinador de cerveja é o outro. É, eu vou permitir que isso já aconteceu, né? Eu vou permitir ou não vou conseguir fazer as conexões sendo patrocinador de telefonia celular num momento, ok, 700 mil pessoas estarão transmitindo ao mesmo tempo, mas eu sei disso, né? Eu sei antecipadamente disso. É como no Réveillon, eu tenho um pico de pessoas desejando Feliz Ano Novo para todo mundo. Então, se eu quero estar nesse festival, eu preciso que os pontos de contato que o Marcelo muito bem lembrou da minha marca estejam ressaltados, né? Então, o posicionamento é fundamental. Então, esse caso da Gerdau, tanto que eu lembrei, né, Marcelo, porque foi uma coisa que eu falei assim, ué, quando eu vi e olhei a ativação, meus alunos me trouxeram, falei, ué, mas Gerdau? Né? Aí eu fui buscar explicação, então está na estrutura do festival, ele participa longamente do festival como um todo, né? Ele faz uma série de ativações de marca para empresários, mostrando ali várias questões. Então, as questões de sempre de marketing que eu acho que são fundamentais, né? Assim, quem é o meu público que consumirá, que ativações eu vou propor a eles naquele momento. Então, é banco. Então, como que o meu banco vai se conectar a esses consumidores antes, durante e depois do festival? Eu diria que posicionamento é a regra número um. Assim, eu quero estar naquele festival. Mas por que eu quero estar naquele festival? Para estar e para gastar 2, 3, 4, 5 milhões? Não deve ser a resposta. Né? Deve ser porque eu vou criar conexões e aí vou repetir alguns pontos que o Marcelo, criar conexões emocionais com as pessoas, né? Ir além de entregar um refrigerante, porque para isso, enfim, acho que a Coca-Cola não deveria estar lá, ou, né, eu deveria estar lá para construir alguma coisa que as pessoas lembrem, como eu, depois de 40 anos, né? Então acho que é nesse sentido que eu vejo, porque tem isso também, né? Dos festivais, né? Próxima pergunta, que é justamente quais são os maiores desafios, né, para as empresas que querem associar a sua imagem a esses eventos, né, dessas grandes proporções. O Tá. que pode dar errado? Eu acho que os maiores desafios para as marcas, considerando que esses grandes festivais hoje são extremamente atrativos para várias marcas de vários segmentos se conectarem, criar um diferencial competitivo muito grande. Porque se você não tem um lugar de destaque, e algumas marcas têm, porque elas vão comprar as cotas maiores, outras marcas não têm, elas precisam criar uma ativação e elas precisam criar algum tipo de ação onde a visibilidade dela é muito relevante. E por ser muito relevante, por ser muito atrativa, ela ganha destaque, né? O Bosco estava comentando do McDonald's. E numa das minhas aulas aqui na SPM, eu convidei o diretor de marketing do McDonald's. E ele conversou, e ele falou exatamente do que tinha acontecido no Lollapalooza, do ponto de vista de McDonald's, né? Que é uma operação gigantesca, porque o desafio deles lá é como montar uma operação onde, mesmo com milhares de pessoas consumindo produtos, você consiga ter acesso a um hambúrguer em 5 minutos. Muitas vezes, em determinados pontos de um festival desse, você não consegue ter acesso a uma cerveja em 5 minutos. Sim. Imagina um hambúrguer com Exato. batata frita, etc. Certo? Então, então eles montaram uma cozinha lá gigantesca, porque uma das preocupações dele era: eu preciso mostrar que nós somos uma rede que atende com qualidade para um festival desse tamanho, para todo mundo, para 100% todo mundo. Mas ele tinha que ser relevante também, não só na necessidade, mas no valor. Então o que ele fez? Ele pegou artistas
colocou artistas que são conhecidos, mas que não estavam no line-up do festival, colocou dentro de uma casa que eles montaram um espaço ali de McDonald's, um espaço todo preparado para isso, e fizeram, junto com o cliente final, junto com as pessoas que estavam lá circulando e participando, collabs. Então era uma collab com um determinado artista que de lá saía para o Brasil inteiro. Então, coisas que eram inéditas, que ninguém nunca imaginava que podia acontecer, né? E que reverberaram absurdamente. Então, o que ele fez? Preciso ganhar em estar no Trend Topics, eu preciso estar no Instagram ali na ponta, no X lá, que é esse Twitter, lá na ponta, eu preciso estar com as redes sociais bombando falando sobre mim, porque está todo mundo falando sobre todas as marcas neste momento. Esse é um grande desafio, né? Agora, dar errado, tá até meu livro aqui, né? Incontrolável Ordem do Caos, né? Ele é exatamente sobre como você abraça o caos, abraça o problema, abraça a dificuldade e transforma isso numa vantagem competitiva, num processo criativo, num processo de inovação. Então, existem sim muitas dificuldades quando a gente fala do ponto de vista técnico, principalmente quando as marcas precisam fazer entregas lá. Outro dia eu estava perguntando para meus alunos aqui na SPM, falando, olha, pessoal, quem aqui, quando vai para festival, faz fila para pegar um brinde na ativação? Todo mundo na sala de aula levantou, tinha 70 alunos, todo mundo levantou a mãozinha lá. A gente vai. E aí eu fico fazendo aquela pergunta. Você está indo para um festival, você paga um ticket caro, que é um festival, esses festivais que nós estamos falando aqui não são baratos, e não são baratos porque custam caro, tá? Sim. Não estou colocando aqui um ponto negativo para o festival. Eu faço produções de festivais, eu tenho a minha empresa que trabalha muito com entretenimento, então eu sei exatamente o custo e por que a gente tem que transferir esses custos nos tickets. Mas, por que a pessoa pagou caro para ir para o festival e na hora que está tocando o artista que ele foi assistir, ele está fazendo uma fila para pegar uma caneca de café num dia de calor, porque aquela caneca de café está marcado a marca dela, que no caso era Três Corações, com o nome do festival junto. E era uma fila, sei lá, meia hora. E o show do artista dele tocando ali, tá? Mas ele estava na fila. E nessa hora a marca tem que pensar o seguinte: eu estou preparada para atender essa quantidade de pessoas que está ansiosa para ter um determinado brinde? Eu já vi várias empresas que o brinde acaba ali no começo do festival. Sim. Em festival de 7 dias. O cara planejou, deu um pico. A gente sempre diz que o grande problema, né, tá nos picos, né? Eu brinco bastante assim, que se você chegar na sua casa hoje, o Caio chega lá na sua casa, pega tua mão esquerda, coloca num forno, liga a 200 graus. Pega a sua outra mão, coloca num freezer, deixa a 4 graus. Você não fica morno, certo? Sim. Porque qual é o problema? São os picos. Você vai queimar uma mão e vai congelar a outra. O problema sempre são os picos. Então, como uma marca está preparada para os picos? E aí, nesse caso, num brinde, numa ativação mal executada, num planejamento mal feito de capacidade, porque isso também é como se fosse um parque de diversões. Uma montanha-russa tem tantas pessoas por hora. Se eu for montar um espaço com capacidade reduzida, com aquele multidão de pessoas, eu vou ter gente frustrada. Então eu vou ter que pensar, porque isso vai funcionar, como o Bosco falou, vai funcionar ao contrário. Vai chegar, putz, o cara fez isso e eu não posso entrar? Eu não posso ter acesso a isso? Eu não posso ter... O brinde acabou? E agora? A fila esvaziou, aquela ativação virou mico. Todo mundo, aquele negócio não funciona mais. Então, quando você está preparado para entrar num negócio grande, você tem que fazer um bom planejamento e ter uma empresa que está preparada para te ajudar a pensar grande, para poder executar aquilo lá e conseguir tirar todo o suco que você puder daquela oportunidade, inclusive em situações que podem dar errado. Como que você tira aquilo lá como uma vantagem competitiva? Como você transforma aquilo de um jeito que pode construir para a tua marca e ninguém perceber o problema e entender aquilo como uma vantagem? E eu acho que é interessante você pontuar também, Bosque, porque como o Flores trouxe, do mesmo jeito que é uma oportunidade para a marca, também é uma possibilidade de da marca se expor, né? Querendo ou não, alguma coisa dá errado, o brinde que acaba, a fila que é muito longa, e tem essas regras, poxa, mas ninguém me avisou, fiquei meia hora esperando. Então, assim, há a possibilidade bem grande de você se expor também. E uma coisa que você trouxe durante toda a nossa conversa, né, Bosque, é que, poxa, pra quê? Vai estar lá? De vez em quando a resposta é não estar lá.
Então, como que você comenta nesse assunto também dos desafios, Bosque? Eu adorei a fala do Marcelo, né, cara? Porque, primeiro, ele conecta com a Disney, que é um lugar que, nossa, está presente nas aulas, porque os caras são uma referência. Então, você imagina, né? Eu já fui algumas vezes à Disney, trabalhando e por lazer, eu acho aquilo ali um negócio, é um universo paralelo, né? Assim, aquilo tem um encanto em mim, assim, absoluto. Assim. Você vai, paga uma fortuna, né? Cento e tantos dólares por dia, e tem fila. E aí os caras. Então você já pagou. É, mas os caras da Disney se empenham, né, permanentemente em que você. A fila tem um entretenimento, que você consiga planejar a sua ida à fila. Né? Então, fizeram estudos, esses estudos são muito sofisticados, feitos lá pelo povo do MIT e tal, porque a fila é perder tempo, né? Que é o que o Marcelo está falando. Então, vou dando dois passos atrás, se você, carnaval, se você tem fila no banheiro, o cara vai na rua, porque ele tem aquela urgência de estar desfrutando. Marcelo trouxe uma palavra, uma expressão muito boa. Ele está num território onde ele quer mostrar em todos os pontos de contato ali a sua fluidez, a sua presença, a sua integração, e que ele faz parte daquela turma, né, que são várias turmas. É uma massa com vários segmentos e nichos ali dentro. Né? Que o Detal tem 5 palcos, né, para tentar o que era uma coisa estranha assim, a gente pensar antigamente. Mas, então, esses desafios são muito importantes. Assim. A Disney sabe que tem fila. Uma ativação dessa, sabe, esses picos, né, picos e vales, né, é sensacional essa lógica de pensar que é uma lógica de venda. Né, assim, vai ter o pico. Então, o banheiro vai ter pico na hora em que o show se interromper e passar para o outro. Eu tenho que planejar isso aí. Então, a marca também tem que planejar, as marcas também devem se planejar para atenderem a essas questões. E é difícil a beça, assim, falar aqui, nossa, estou em casa, aqui, mole. Mas como que você faz isso efetivamente? Como é que você entrega valor? De novo, uma outra um outro ponto que o Marcelo traz que eu me bato o tempo inteiro, valor, valor, valor. Como é que eu entrego o valor, não apenas o meu refrigerante, a minha batata? Porque esse exemplo da batata parece assim, a coisa mais banal do mundo. Né? Mas, cara, assiste lá o Fome de Poder do filme do McDonald's. O Ray Kroc, lá no início, os irmãos McDonald's mediam um tempinho da batata, para a batata estar perfeita, torradinha por fora, macia por dentro, crocante. Essa batata é a promessa do McDonald's. Ele tem que entregar essa promessa a todo momento que ele faz um diabo de uma batata. Olha só, é só uma batata. Não, não. É a promessa do McDonald's de te entregar uma batata que você queira, que você deseja, e que é um objetivo aspiracional. E as pessoas vão se, nossa, essa batata é do McDonald's, porque senão não é do McDonald's. Uhum. Então, você vê que não adianta ser uma coisa de qualquer jeito. Né? O que Heineken está prometendo? Está prometendo sustentabilidade, está prometendo energia verde. Ele tem que levar isso para dentro do festival. Eu não sei o que a Eisenbahn está realmente prometendo. Né? A Bud promete esse americanismo, né? essa integração, essa coisa do UFC, do que ele patrocina há décadas. Né? Então, eu entendo perfeitamente que a gente está falando de marcas muito sofisticadas e que tem um pensamento estratégico muito sofisticado e que as decisões de branding deles são decisões muito, muito alinhadas. Mas a prática do festival é isso. Né? Então, quem eu sou, eu gosto muito de algumas perguntas. Qual é o meu negócio? O meu negócio é entregar cerveja? Não, não é entregar cerveja. Para isso, monta um botequim e entrega cerveja. O negócio é criar uma experiência a partir da entrega de cerveja. O negócio é criar uma experiência a partir de fritar batata. Porque senão não precisava dessa história toda que a gente está comentando aqui. Né? Se eu estou levando a minha marca e não o meu produto, que é uma diferença fundamental nisso. Né? Marca é uma coisa, produto é outra. Né? A marca entrega, o Marcelo já pontuou isso em todas as falas dele, a experiência daquilo. Senão, se montou um barzinho e fico vendendo cerveja quente e salgadinho frio. Não, não é isso que eu quero. Né?
Eu quero que as pessoas saiam de lá reconhecendo que minha marca se conecta, que eu consigo acessar espaços por ser cliente XYZ do Itaú, do Bradesco, ou me conecto com Doritos. Então, qual é o meu negócio? É uma pergunta fundamental que é sucedida por quem é o meu cliente, o meu posicionamento e qual é o valor. Então, é claro que a gente está falando de marcas, de novo, que têm um histórico de pensar estrategicamente. Então, eu tenho mais preocupação com as marcas que estão embarcando, ganharam muito dinheiro, startups, e que estão milionárias. Vou participar do festival. Eu perguntaria, né, muito modestamente, mas por que você quer estar lá? Né? O que isso vai fazer com que as pessoas lembrem da sua marca daqui a 10 anos? E, queridos, finalizando a nossa conversa, eu queria aproveitar, né, que, querendo ou não, como a gente está discutindo sobre um mercado tão complexo, com tantas oportunidades, ao mesmo tempo com tantas oportunidades das coisas darem errado e o quanto cuidado que a gente precisa de cuidado público e todas essas coisas, como que a pessoa que está interessada em trabalhar nesse mercado pode se preparar para efetivamente pensar em todas essas questões e, obviamente, que muito mais do que a gente teve aqui nessa nossa conversa, eu acredito que a SPM tem uma coisa para essa pessoa. E agora, em setembro, né, acho que esse é uma grande novidade, a gente vai lançar aqui na SPM a primeira Master, que é uma pós-graduação, uma primeira Master de Gestão de Eventos, Experiência e Entretenimento do mercado brasileiro. E a partir de março de 2026, vai ter a oportunidade de fazer parte de um curso com uma jornada completa de eventos, de experiências, de entretenimento que nunca teve antes no Brasil. E esse curso vai ser simultâneo São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então a gente vai ter um novo curso, onde a gente vai trabalhar de forma high flex aqui na SPM, ou seja, ao vivo aqui na SPM São Paulo, e também híbrido e digital nas SPMs do Rio de Janeiro e de Salvador, para que esse público que quer participar, que quer entender mais de eventos, que quer saber sobre organização, que quer entender muito sobre objetivos, buscar meta, tracionar, desenvolver business plan, como construir negócios baseados nesse universo, vai ter oportunidade de estudar. Essa é a primeira vez isso na SPM, para mim, uma grande honra poder coordenar essa Master aqui juntamente com a SPM, e eu acho que vai ser uma janela de oportunidade para um mercado extremamente competitivo, mas em ascensão meteórica, e que muita gente que quer trabalhar nisso vai poder estudar mais e se preparar. Exatamente. Bosque, você tem algo para nos proporcionar também para que esses profissionais que estão aspirando a trabalhar com esse mercado, como que você pode ajudá-los também? Bom, primeiro corroborando, né, esse projeto que eu estou participando à distância aqui do Rio, e super apoiando, porque tanto meus alunos de graduação quanto de pós-graduação mencionam isso sempre, né? Há um desejo da galera, né, de participar, trabalhar e vivenciar um grande evento. Então, acho que isso é um golaço da escola, de trazer o Marcelo com seu expertise. O Marcelo une a essência, na minha opinião, do que é a escola desde sempre, né? Desde 1951, que foi a minha tese de doutorado, né? Assim, que é a proposta de trazer a prática para dentro da sala de aula. Então, acho que um curso como esse, porque o sentimento me parece comum e muito errado hoje, não, vou lá e faço, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado. Né? Então, quando você economiza, é, investe num curso como esse, você está debatendo com os melhores, você está ouvindo as questões fundamentais, trazendo as dores, né, que é uma fala muito atualzinha, né? Você está entendendo como aquilo funciona, indo nos lugares. E a escola tem investido muito, eu estou na escola há 25 anos. Né? Então, me orgulho muito dessa trajetória assim, de ser um profissional, de lidar com profissionais, de me desenvolver enquanto profissional. Porque quando eu vim para a área no século retrasado, quando eu vim para a área de marketing, eu só tomei na cabeça, porque eu não tive essa oportunidade que se tem hoje. Então, diferente de um certo senso comum que a gente tem
visto cada vez mais. Não, estudar para quê? Você é um influencer. Até para ser influencer precisa estudar. Né? Você precisa de gente competente e que te mostre os caminhos para que você erre menos. Você vai errar, mas você vai errar menos. Então, a escola tem investido nesses projetos que a gente está chamando de lifelong learning, né? E eu entrevistei um rapaz antes de vir para o podcast hoje, e ele acabou de fazer uma pós comigo e já quer fazer uma outra de comportamento e experiência do consumidor. Eu falei, tem 38 anos, totalmente fora do meu perfil. Assim, ele falou, acho que eu quero continuar estudando, porque os insights são fundamentais. Acho que é isso. Assim, é sobre uma dica, é sobre um livro, é sobre um filme, é sobre uma planilha que você monta de uma determinada maneira, e que se você não tiver essa dica que o Marcelo vai dar na sala, né, você vai perder horas fazendo aquilo. Ou vai, não, vou fazer o chat GPT, vai fazer para mim. Não vai fazer, não. Você vai escrever um prompt errado e vai perder tempo e vai acreditar naquilo. Vamos fazer um plano de marketing. O chat vai fazer para mim. Bota lá para ele fazer. Né, Marcelo? Vamos fazer um grande evento agora e o chat vai fazer tudo. Bota lá para ele fazer e depois vai ver. Né? Espero que reze muito, talvez faça até, né, faça o chat lá na igreja, né, para que tenha energias muito positivas, porque as pessoas se cercam de lendas. Eu acho que a oportunidade de estar na escola, nesse debate, poxa, eu agradeço enormemente estar aqui, que é muito legal. Eu aprendo loucamente, anotei as coisas que o Marcelo falou, vou comprar o livro, porque outro dia uma aluna me recomendou comprar um livro. Aí eu comprei achando que era uma coisa, é outra, mas já estou lendo, já tirei coisas legais. Então, é sobre isso, né? Sobre seguir em frente e trazer coisas. Então, parabéns de novo. Eu acho que essa iniciativa da escola está super alinhada com o que eu penso. Olha, tem uma galera aqui no Rio, Marcelo, que só. Quando é que vai ter o curso de grandes eventos? Eu falei, está vindo. O Marcelo vai aparecer aqui para falar com a gente. Então, você tem um público aqui ansioso. Que bom. Fico muito feliz e agradeço muito suas palavras, Bosque. Realmente, para mim, é sempre uma honra e um orgulho poder compartilhar conhecimento, experiências e aquilo que você falou, né? A gente tem oportunidade na SPM, e eu sempre digo isso para todos os alunos, e eu sou um profissional do mercado, né? Eu estou no escritório todos os dias, eu vejo o que está acontecendo. Eu tenho uma empresa ativa, que faz projetos de grande porte, mega eventos, etc. E a gente vê o mercado em constante mudança. Tem muita mudança. Mas tem algumas coisas primordiais que, às vezes, a pessoa erra e vai perder anos para tentar reconquistar de novo. Aprendendo aqui, Exato. esse tempo vai encurtar. Em menos de um ano, provavelmente vai juntar o que alguns profissionais demoraram 20, 30 anos para compilar e transformar numa verdade que funciona. E isso tem um valor muito alto. E a SPM entrega. Exatamente. Bosque, Flores, Muito muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Um prazer enorme ter vocês aqui, oferecendo tanto tempo quanto conhecimento de vocês para a nossa audiência. Já foi um sucesso esse novo curso e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui. Maravilha. Muito obrigado, hein? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu fico por aqui, te vejo no próximo episódio. Tchau!